Olá, eu sou a professora Eliane Pascoal e nós vamos conversar um pouquinho sobre diversos temas da atualidade. Importante, vocês podem se situar melhor no mundo onde vocês estão e, ao mesmo tempo, é uma forma de refletir sobre aquilo que você quer, aonde você está e etc. Hoje, para falar um pouquinho sobre os temas da atualidade, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da globalização e o mundo do trabalho. Eu tenho certeza que vocês, de alguma forma, já pensaram nessa questão, né? Poxa, globalização todo mundo conhece, mas quais são os impactos no mundo do trabalho? Indiscutivelmente, vocês também já devem ter ouvido falar sobre isso, mas vale a pena a gente refletir um pouquinho mais, porque vocês que, de alguma forma, estão se preparando para o mercado de trabalho, têm essa intenção, na verdade, de poder entrar e contribuir mais neste mercado de trabalho bastante heterogêneo e volátil mesmo, né? Que está mudando constantemente. Eu gosto sempre de começar mostrando 3 pontos que é para vocês refletirem ao final da nossa conversa se efetivamente vocês entenderam. O primeiro dele é pensar esse mundo em transformação. Aliás, tem muitos autores hoje que estão falando desse mundo em transformação. O segundo é as formas de trabalho ligado a esta mudança. E o terceiro é você está se preparando para o quê? Né? Acho que esta é a grande pergunta que todos nós nos fazemos. Então, partindo dessa ideia, né, para vocês entenderem esse início, eu gostaria de pensar um pouquinho com vocês sobre algumas definições de trabalho. Vocês sabem que trabalho, como esses são trechos do Dicionário de Conceitos Históricos, que diz o seguinte: trabalho é toda ação que transforma a vida material em cultura, ou seja, tudo o que o homem faz, né? Mas, obviamente, ao longo do tempo e em diferentes lugares, a conotação de trabalho se transforma, né? Existem alguns que, inclusive, dizem que o trabalho ele também transforma a matéria, transforma o mundo, mas nos transforma nesse processo, né? Esse é o conceito de praxis, como é colocado, né? Acho interessante a gente pensar nisso, vale a pena a gente, né, se organizar, porque muitas vezes a gente pensa no trabalho apenas como algo ligado àquilo que vai te dar dinheiro, aquilo que vai te sustentar, mas é você que se transforma ao longo da sua vida através do trabalho, né? Então, isso também merece uma reflexão. Além disso, eu também gostaria de trazer uma questão muito séria hoje em dia, que diz respeito à mulher no mundo do trabalho, né? A gente sabe que as mulheres nas grandes sociedades, né, indiscutivelmente, elas têm condições diferentes dos homens no mercado de trabalho. Isso tem muito a ver exatamente com uma questão ainda cultural e que merece ser discutida. Para a gente poder pensar um pouquinho, eu trouxe uma charge. Essa charge diz respeito àquilo que eu estava falando para vocês logo no início da nossa conversa, que diz o seguinte: são, né, 2 pessoas conversando, e o menininho fala para a menininha, os 2 estão indo para a escola, tá com as suas mochilas. Quem são todas essas pessoas nos carros? E ele responde: eles estão indo para o trabalho. E a menininha responde: trabalho? E aí ele fala: eles iam à escola como nós. E agora vão para o trabalho. Até o fim da vida delas. E aí teve a menininha, né, meio indignada, responde: nossa, é isso, e isso foi ideia de quem?
Obviamente, essa noção de trabalho é aquela noção de fardo, de punição, de obrigação sem nenhum tipo de recompensa, não é verdade? Volto a dizer, vale a pena a gente pensar exatamente nessa questão. O trabalho tem que ser algo a mais na vida da gente, né? Não apenas algo que dê dinheiro para a gente, é óbvio que a gente precisa, mas que a gente também se transforme e se satisfaça através do trabalho. Tem uma outra charge para falar um pouquinho sobre essa questão da mulher. Reparem que todos estão na mesma linha de largada, teoricamente. Mas vocês reparem que, né, os obstáculos das mulheres são muito maiores normalmente do que o dos homens, porque ainda as tarefas ligadas à casa e à criação dos filhos, etc., têm uma conotação muito grande de responsabilidade delas. Graças a Deus isso está mudando, mas a gente sabe que a mulher, além dessas dificuldades, ela ganha menos no mercado de trabalho. Isso, inclusive, está sendo discutido em termos de leis, né? A gente falou do trabalho. Agora a gente está falando assim, que mundo a gente está trabalhando? A gente vai pensar em trabalhar, né? Eu quero colocar para vocês alguns slides de uma palestra da Unesco que eu participei e que eles colocam, né, que o século XXI é o século das mudanças, das complexidades e dos paradoxos, né? E daí surge uma sigla que talvez vocês já conhecem, que é o VUCA. Nós estamos vivenciando um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Nossa, né? Como diria minha neta, nossa, vovó, que mundo que eu fui nascer. Mas nunca se esqueça, o mundo onde você tem dificuldades também é um mundo onde você tem oportunidades. Mas vamos falar um pouquinho deste momento aqui. Reparem que essas reflexões nos levam, obviamente, a nos remeter à questão da tecnologia. A tecnologia ela tem um papel fundamental nessas transformações, né? Não há como negar. Esse gráfico mostra para a gente exatamente essa situação. Vocês reparem que de 1549 até 2000, finzinho, né, meados dos 2000, a gente vinha vamos dizer assim, numa curva, não é verdade? Muito mais linear no sentido dessas transformações e das consequências delas. Reparem que a partir dos anos 2000 é exponencial as transformações, né? A ponto da gente indiscutivelmente pensar como é que vai ser daqui a 10 anos. Aliás, a pandemia ela foi fundamental para acelerar algumas questões ainda mais. Reparem que nós estamos passando situações onde a velocidade da transformação, a amplitude, quer dizer, os vários setores e, ao mesmo tempo, a profundidade no sentido de como ela se tornou complexa nas suas ramificações, elas estão presentes. O Bauman ele tem uma coletânea de 3 livros chamados de Mundo Líquido. Eu gosto bastante de uma reflexão que ele faz e que eu acho legal a gente pensar. Porque ele diz assim, o século XIX foi o século daquilo que se chamou mundo linear, estável, sólido, né? O século XX já começa algumas transformações, mas transformações mais previsíveis. Agora ele diz que o século XXI é o século, né, instável, imprevisível, ou como ele chama, líquido. Quer dizer que você não sabe exatamente para onde ele vai, a forma dele é variada, né? Tudo isso, como eu já comentei com vocês, trouxe mudanças. Mudanças no cenário social.
A gente estava falando da questão da transformação na sua amplitude, na velocidade, e eu acho que isso fica cada vez mais claro quando você pensa as diferentes gerações, não é? E como isso vamos dizer assim, se materializou de uma maneira muito mais clara nas aptidões, mas ao mesmo tempo naquilo que se espera do futuro, na sua relação com a tecnologia e, obviamente, com o mundo em que ela está. A gente tem, né, quem nasceu até 45, reparem, de 1900, é um período grande, uma geração que é chamada de tradicionalista, né, que viveu a Grande Depressão, a Segunda Guerra, etc., que tem aquela ideia de local de trabalho fixo, etc. Os baby boomer, de 46 a 64, reparem que já há uma diminuição, né, na faixa etária dessa geração, que tem a questão do Vietnã, da chegada à Lua, direitos das mulheres, são mais inovadores, etc. A geração X, de 65 a 76, reparem que ainda diminui mais o período. Já é aquela geração da queda do Muro de Berlim, são mais independentes, são mais livres, começam a vivenciar de uma forma mais próxima às questões de mudanças tecnológicas. Os milênios, ou geração Y, né, de 77 a 97, já é o período do 11 de setembro, né? São mais imediatistas, têm uma postura mais ligada à diversidade, à socialização e mexem ainda com uma maior quantidade de tecnologia. Até que a gente está hoje na geração Z, para alguns a gente já está numa posterior, que são diferentes e, aliás, esse mundo mostra como até as relações com o trabalho e com o próprio conhecimento se transformaram, né? Então, há mudanças no cenário social em todos os níveis. Ao mesmo tempo, o mundo está menor. E a gente aí tem que falar na questão da globalização, mas também ligada à tecnologia. A gente tem um mundo, né, onde está se usando uma terminologia chamada glocal, quer dizer, o global ligado ao local, não é verdade? Por quê? Porque nunca as inter-relações no mundo estiveram tão próximas. O que acontece do outro lado do mundo, por N fatores diferentes, traz consequências para o seu cotidiano, né? A ideia de aldeia global, né, do Marshall McLuhan, se tornou uma realidade, indiscutivelmente. E a educação precisa se preparar para isso, né, para serem cidadãos globais, que convivam com as diferentes realidades e culturas. Ao mesmo tempo, vale a gente refletir um pouquinho sobre o que é globalização. Todo mundo sabe. A globalização ela surge nos anos 90, no final dos anos 90, como uma panaceia que traria maiores possibilidades, inclusive, de inserção nas novas tecnologias, de melhoria das questões sociais, etc., para o mundo todo. E também está ligada à questão da tecnologia, mas ao mesmo tempo também está ligada à questão cultural, que se pretendia. Aliás, muito se discutiu sobre isso. Explosão e aceleração, a globalização traria no fluxo de mercadoria, serviços, informação, imagens, inclusive na moda, nas ideias. Vale lembrar que muitas vezes a globalização ela serviu para acirrar algumas diferenças. Mas esta era a ideia e valores, incluindo a questão do capital, né, que passa também por uma questão chamada de mobilidade internacional do trabalho. Para a gente poder pensar um pouquinho sobre isso, eu queria passar para vocês um filminho bem curto, né, para a gente pensar um pouquinho o que um produto hoje traz em si. Vamos lá. Como a produção do iPhone explica a globalização? Uma das principais características da globalização é o envolvimento de trabalhadores de vários países no processo de fabricação de um produto.
Em busca de vantagens competitivas, as multinacionais sediadas nos países desenvolvidos distribuem as etapas da cadeia de produção por diversas partes do planeta. Para entender melhor como este processo funciona, vamos ver como é fabricado o iPhone. O smartphone da Apple foi desenvolvido na Califórnia, nos Estados Unidos. Na sede da empresa trabalham profissionais como engenheiros, designers e programadores, responsáveis pelo projeto e aprimoramento do produto. A operação de criação do iPhone está toda concentrada nos Estados Unidos, mas o smartphone é feito com matérias-primas obtidas em outros países, principalmente na África. Componentes minerais como tântalo, tungstênio e estanho são extraídos de nações pobres, como a República Democrática do Congo. Essas matérias-primas são utilizadas para fabricar os diversos componentes que fazem parte do iPhone, como processadores, telas, câmeras e bateria. Mas a produção desses componentes é feita longe da África, em países como Alemanha, China, Taiwan, Coreia do Sul e Singapura. Já o processo de montagem do iPhone, etapa em que todos esses componentes são integrados ao smartphone, é concentrado na empresa Foxconn na China. Mas por que a Apple prefere montar o iPhone na China e não nos Estados Unidos? A principal razão é que os chineses dispõem de mão de obra mais barata e uma legislação trabalhista que permite jornadas de trabalho mais extensas. Isso diminui consideravelmente os custos de produção do smartphone. Após ser montado, testado e embalado na China, o iPhone está pronto para ser enviado aos pontos de distribuição em todo o mundo. Esta última etapa fecha um complexo ciclo de produção típico do mundo globalizado. O processo envolve trabalhadores com baixa remuneração em diversas partes do planeta, cria menos empregos no país onde está sediada a multinacional e potencializa o faturamento da empresa que desenvolveu o produto. E aí? Vocês já sabiam? Com certeza. Talvez vocês não soubessem sobre as diferentes, né, situações da onde se retira matéria-prima e mão de obra, mas vocês reparem que, ao mesmo tempo, você impacta nas questões do meio ambiente, né, neste nível, e, ao mesmo tempo, na questão do mundo do trabalho, mas vocês reparem também que esta situação acaba diluindo um pouco, vamos dizer assim, né, a questão do capital, porque parece que ele está em vários locais, mas o lucro vai indiscutivelmente para uma pequena parcela, né, para um país. Além disso, a gente percebe, olha só, que o mundo, exatamente dentro dessa questão do local, ele se tornou cada vez menor. É o que se chama de encolhimento do mundo, né? Olha lá, de 1500 a 1840, a gente tem, né, aquele mundo como a gente pensa no mapa. Já com o advento do... primeiro, vamos pensar assim, o telégrafo, o cabo submarino, depois o telefone, que passa paulatinamente a se tornar um meio mais acessível, e depois, né, agora com a internet, etc., você repare que o mundo, indiscutivelmente, ele está muito menor. Eu digo que você pensar em falar com alguém do outro lado do mundo, até 20 anos atrás, era algo inimaginável, ou pelo menos requeria uma série de etapas. Hoje não, você fala para o mundo o tempo que você quiser. Aliás, você pode até ter vídeo, né, que te faz levar vídeos caseiros, a gente tem acesso, que faz com que esse mundo aqui, ó, ele se torne muito menorzinho. Essa é a ideia do glocal, né? Então, olha, a globalização ela é caracterizada pela interligação entre pessoas, empresas e países. Consumimos produtos de vários países. Notícias de outros países instantaneamente estão aqui. Muitos problemas econômicos dos outros países influenciam a nossa vida cotidiana. A gente tem um exemplo, atualmente, por exemplo, a guerra da Ucrânia, que deu um problema ligado a fertilizantes, etc. A economia atual é globalizada? É. Ó, atenção, tudo que é produzido, né, as atividades produtivas,
o fluxo de informações, de capital e mercadorias e o consumo dessas mercadorias e até serviços estão no espaço global e em escala global. Não dá para fugir disso. Mas como eu já estava comentando com vocês, isso também acirra conflitos, né? Aquela ideia de que a globalização faria uma homogeneização da cultura, indiscutivelmente foi colocada mais do que em xeque, né? Nós tivemos e estamos assistindo vários conflitos econômicos, exatamente por conta dessas interligações, étnicos, religiosos e políticos. Eu digo que só esses conflitos aqui dariam vários temas da atualidade, né? Conversas sobre os temas da atualidade. Mas só para a gente lembrar, Palestina e Israel, né? Uma questão que tem um fundo religioso, mas que também acaba assumindo um fundo econômico, etc. Estados Unidos e China, a grande questão da economia hoje, né? As relações tensas, a disputa, né? Refugiados e nativos é outra questão muito séria. Eu acho que nunca a questão dos refugiados esteve tão presente no mundo inteiro. Vocês veem que nunca houve tantos refugiados pelo mundo. Vale lembrar, a gente ainda vai fazer um programa sobre isso, só para a gente falar dos refugiados, tá? Pobres e ricos. Por incrível que pareça, a globalização ela não teve aquela ideia, né, milagrosa, e ela acabou acirrando a concentração de renda e expondo, através dos meios de comunicação, esse contraste cada vez maior entre pobres e ricos, né? Mudanças na educação. Gente, vamos pensar assim, se o mundo mudou e se você tem que estar, não é verdade, se preparando para atuar neste mundo, a educação também tem que mudar. Por exemplo, vejam essa questão envolvendo, é uma fotografia que eu achei, em 2005, as pessoas ainda assistiam a um show, etc., desta forma. Olha só, em 2013, as pessoas veem pela lente do celular, etc., né? E querem guardar isso. Acho que essa é a grande questão, né? Isto mudou o mundo em si. Vocês veem que hoje as maiores empresas, elas têm essas características, né? Elas trocam serviços, elas trocam mercadorias, elas têm toda uma logística, né, que ultrapassa os países. Reparem que, por exemplo, a Uber está no mundo inteiro e não tem carros, né? O Alibaba, a maior empresa de comércio do mundo, e ela não tem produtos, ela comercializa os produtos dos outros. O Airbnb, outro, que é considerado a maior empresa de hospedagem e não tem quarto nenhum. E também o Facebook, que teoricamente é uma das maiores empresas de comunicação, mas não produz conteúdos. Agora estão dizendo que ela deverá... Existe um movimento de que ela cobre, não é? Que ela seja cobrada pelos conteúdos que ela utiliza, né? Mas é uma questão. E a educação, de alguma forma, ela sofre essas tensões entre o global e o local, entre aquilo que é universal, mas também preservando o que é singular, singular do país, singular da profissão, entre a modernidade, que não dá para fugir, e a tradição, entre o longo prazo e o curto prazo. Eu digo sempre que, há décadas atrás, você se formava e você tinha clareza que aquele seu conhecimento iria servir por um longo período, porque as mudanças eram lentas. Não é o que ocorre mais. Competição indispensável. A gente está vivendo num mundo onde existe a competição, mas, ao mesmo tempo, cada vez se pensa mais no quê? Igualdade de oportunidades, né? A questão de se pensar o outro no seu mínimo necessário, etc.
a gente também tem que pensar um desenvolvimento do conhecimento versus capacidade de assimilação. O que significa isso? Assimilar dá a impressão de que a pessoa fala e você... Não é assim. Antigamente, a educação ela tinha uma ênfase na memorização. Hoje se questiona muito essa questão da memorização. Isso faz com que a gente pense qual a importância real da educação numa sociedade onde o conhecimento está se transformando de uma forma absurda e, vamos dizer assim, de alguma forma, a informação que antes era exclusiva da escola está presente em todas em grandes esferas, né? Que o nosso aluno, que vocês estão, vamos dizer assim, no cotidiano de vocês. Reparem que quando eu digo que a escola deve mudar, a educação deve mudar, exatamente isso. Na verdade, a nossa principal função é preparar vocês para que vocês possam continuar aprendendo a vida inteira. É o aprender a aprender. E isso significa o quê? Desenvolver habilidades, diversas habilidades em vocês para que vocês possam não só construir conhecimento, mas também filtrar as informações das mais diversas áreas, né, que vocês têm e transformá-la num conhecimento significativo para vocês. Além disso, a gente também não pode esquecer essa questão do espiritual e do material, cada vez mais presente. Aliás, os jovens eles têm uma postura muito clara em relação a isso, né? Na verdade, o espiritual para eles vai muito além de religião, mas tem a ver com o bem-estar, tem a ver com o procurar sentido, que é muito importante e vai além da questão material pura e simples. Antigamente, a gente tinha uma educação para formatar, olha lá. Forma para o trabalho nas indústrias, profissionais executores, sala de aula organizada, horários rígidos, alunos padronizados. Agora a gente pensa numa educação para formar exatamente isso. A continuidade daquilo que vocês aprendem. Formar para múltiplas possibilidades nesse mundo instável. Profissionais criativos e dinâmicos, que conseguem ver essas transformações e conseguem ir além e conseguem pensar diferente. Múltiplos locais de aprendizagem. Autonomia e responsabilidade. Na universidade isso tem que ficar muito claro para vocês. Essa questão da autonomia de vocês. Vocês têm que ser autônomos e, ao mesmo tempo, responsáveis. E valorização de competências individuais de cada um de vocês. Para a gente pensar um pouquinho mais, eu queria passar para vocês um trechinho final de um programa de quadrinhos mesmo, só para a gente pensar nessa questão do trabalho. Vamos lá? Como viver em um mundo onde as coisas eram para ser justas, mas não são? Como você faz isso todos os dias? Eu descobri que o terror leve de não conseguir pagar o meu aluguel é um grande motivador. E realmente, o leve terror de não conseguir pagar o aluguel, sustentar a família é um grande motivador para você continuar se matando 10 horas ao dia. O mundo é injusto, todo mundo sabe disso. Mas isso não é motivo para parar. Isso não é o suficiente pra gente parar as nossas vidas. Porque a gente tá com fome agora, né? A gente precisa comer hoje e não amanhã. A gente precisa pagar aluguel no final do mês. Não posso ficar investindo meu dinheiro e esperar o lucro para daqui a um ano. Depois disso, o Larry fala que se tivesse ficado na aula, teria um emprego bom e que poderia comprar coisas materiais. Ou seja, o Larry, apesar de tudo, ainda tem uma visão errada do que é ter uma educação de verdade. Ele acredita que uma boa educação faz você ter um bom emprego, para você ganhar mais dinheiro para comprar mais produtos. Sendo que ter uma boa educação de verdade faz você não ser alienado. Na verdade, faz você querer superar a si mesmo e ao seu meio. Faz você preencher a sua alma tendo certeza de quem você é, de onde você está e do que você quer. Que nós temos que ir pra escola porque temos que aprender mais para conseguir empregos que satisfaçam nossas almas, para não termos que gastar a vida correndo atrás de dinheiro para comprar coisas inúteis para preencher o vazio inútil da nossa existência horrível. Como você faz?
E aqui o Gumball fala basicamente o que eu acabei de falar, que eles devem ir para a escola em busca de uma educação que vai libertá-los de desejos que na verdade revelam um grande buraco em suas almas. O desejo de bens materiais muitas vezes não é apenas por conforto, mas muitas vezes por satisfazer alguma necessidade emocional que você tem. E por isso eles devem ir para a escola procurar empregos que satisfaçam as suas almas. Ou seja, devem procurar por coisas que gostam de fazer para que não passem a vida correndo atrás de coisas das quais acham que precisam. Mas bom, não é tarde demais para correr atrás do que satisfaça a sua alma. Lembre-se de que não temos pouco tempo, mas desperdiçamos muito. Então, como disse Marco Aurélio, não fique encarando o relógio. Faça o que ele faz. Continue em movimento. Através dessa brincadeira, não é verdade, tenham podido refletir realmente. Vocês estão trabalhando, vocês estão se preparando, né? Ou já atuando numa determinada situação. Com que sentido? O que vocês querem? Vocês têm ideia dessa questão da necessidade dessas transformações constantes? A educação deve encontrar maneiras de resolver essas questões, exatamente levando em conta essas múltiplas visões de mundo, sistemas de conhecimento, outras fronteiras e outras tecnologias. Além disso, preparar indivíduos e comunidades para essas tensões que a gente colocou. Tá? Isso é um fato. Aliás, a Unesco coloca, né, que repensar o propósito da educação e a organização da aprendizagem nunca foi tão urgente. Então, reparem, o mundo muda, a sociedade muda, a educação muda e você tem que acompanhar todas essas situações. Tá? Para terminar, eu queria, né, dar uma ideia para a gente pensar 3 coisas. O Heráclito, lá, né, no antes de Cristo, né, já dizia, nada é permanente, exceto a mudança. Né? Quer dizer, ele já tinha essa ideia de que a água do rio não passa 2 vezes no mesmo lugar, então nada é permanente. O nosso Paulo Freire, né, uma referência, ele já dizia o seguinte, a educação não transforma o mundo, né? A educação muda as pessoas, e as pessoas é que transformam o mundo. Reparem que é nisso que a gente está colocando. Que mundo você quer? Esse mundo que você quer vai ter tudo a ver com o quê? Com a pessoa que você se tornar. E, por último, o Alvin Toffler, que disse o seguinte, o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Eu espero que essa nossa conversa possa ajudar vocês a refletir um pouquinho sobre essas questões. Obrigada.